Meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos inaugurar uma nova série de vídeos no nosso canal que trata de grandes mistérios do passado, certos acontecimentos históricos que são enigmáticos, e que nunca tiveram uma solução satisfatória. Eu não diria que são mistérios insolúveis, mas que até hoje a historiografia nunca conseguiu provas definitivas que possam direcionar uma solução para essa ou aquela direção. E, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês aqui de um assunto que é muito conhecido, às vezes até como lenda, as pessoas nem sabem que isso é uma realidade histórica mesmo, que é o Homem da Máscara de Ferro, que foi tratado por Alexandre Dumas, no seu romance O Visconde de Bragelonne, que é a terceira parte da trilogia dos Três Mosqueteiros, e ele ali desenvolve toda uma teoria inspirada nos relatos que Voltaire faz do seu livro O Século de Luís XIV, a respeito desse prisioneiro misterioso. Qual foi a primeira fonte que nós temos que fala do Homem da Máscara de Ferro? Trata-se da cunhada de Luís XIV, a princesa palatina Charlotte, de origem alemã, que era casada com o duque de Orleans, Philippe, que apesar de duque, ter o título de duque, era um príncipe, era o irmão do rei Luís XIV. E ela ficou sabendo disso em fofocas de salão, em Versalhes, e logo colocou isso na sua correspondência, que é vastíssima, e várias das cartas da princesa palatina falam a respeito de um prisioneiro que seria mantido na época na ilha de Sainte-Marguerite, no sul da França, próximo à cidade de Cannes, e ele seria mantido com uma máscara de ferro, não teria sua identidade revelada, e se ele dissesse o seu nome a alguém, os guardas tinham autorização para matá-lo na mesma hora, executá-lo sumariamente. Esse homem, no entanto, era muito bem tratado, era quase paparicado pelos seus carcereiros, que o tratavam de senhor. O responsável pelo presídio, o governador, como os franceses falavam na época, daquela prisão, o tratava como um nobre, servia as suas refeições, geralmente ele almoçava e jantava junto com o governador, numa mesa bem servida, jantares às vezes de altíssima qualidade. Quem era esse homem misterioso? Um homem que era um católico devoto, segundo os relatos que comunica aos seus correspondentes a princesa palatina, mas que era obrigado até mesmo a receber a comunhão de máscara. Ele jamais tirava essa máscara de ferro, nunca revelou sua identidade a ninguém, e passou mais de 30 anos, quase 40 anos na prisão. A primeira vez em que existe um relato desse Homem da Máscara de Ferro é na prisão de Pinerolo, onde hoje fica a cidade de Pinerolo, uma cidade italiana, no Piemonte, mas que antigamente era uma posse francesa. E ele aparece lá em 1669. No ano de 1681, ele é transferido à prisão da ilha de Sainte-Marguerite, e em 1698 é transferido mais uma vez à Bastilha, em Paris, onde ele vai morrer 5 anos mais tarde, em 1703. Esse homem é descrito como um tipo depressivo, que chorava muito, que sofria muito, que desejava revelar a sua identidade, e que sofria de incômodos terríveis com essa máscara, que era obrigado a portar 24 horas por dia. Então, realmente é um mistério tenebroso, e que jamais foi resolvido. Existem inúmeras hipóteses sobre quem era esse homem, e o fato disso nunca ter sido resolvido se deve principalmente a que pouquíssimas pessoas sabiam da sua identidade. Quem sabia quem era o Homem da Máscara de Ferro? Era o rei, Luís XIV, o seu ministro da guerra, Louvois, o ministro das Relações Exteriores, assuntos estrangeiros, como eles chamavam,
o Marquês de Torcy, e o governador da Bastilha, né, que acompanhou o prisioneiro ao longo de todos esses anos. Ele era o governador do presídio de Pignerol, né, e mais tarde foi acompanhando esse prisioneiro, sendo o seu supervisor, né, o tempo todo. O cavaleiro de Saint-Mars, né, um homem da baixa nobreza, mas que foi agraciado pelo Rei Sol com essa missão de guardar um prisioneiro muito importante, né? Todos os indícios apontam para que fosse um homem realmente da mais alta nobreza, né? E muito importante, cuja identidade não podia ser conhecida. Quando a princesa Palatina começou a fazer perguntas demais sobre quem era esse homem, ela recebeu um cala-boca, né, do Marquês de Torcy, que disse a ela uma mentira de que era um diplomata inglês que estava preso por mau comportamento, uma história na qual ela mesma não acreditou, né, e que é evidente que não tinha fundamento nenhum, era apenas para tentar despistá-la, né, e matar a sua curiosidade. Não deu certo, mas um evento que aconteceu pouco tempo depois deixou essa princesa com muito medo, né, e ela parou de fazer perguntas a respeito da identidade desse homem. O evento que deu muito medo à princesa Palatina foi a morte do Marquês de Barbezieux, que era filho do Marquês de Louvois, ministro da guerra de Luís XIV. O Marquês de Barbezieux, em um jantar, era um homem muito ranzinza, muito infeliz, mal sucedido na vida, embora fosse da alta nobreza, filho de um ministro, né, e dos ministros mais importantes de Luís XIV, ministro da guerra. Era um homem que não conseguia nada na vida, muito azarado, né, e um tipo amargurado, né? E ele, bêbado, no jantar, acaba por dizer que Luís XIV guardava um prisioneiro com a máscara de ferro, que era um parente seu, é o que ele diz, e que não poderia ser conhecido, né? 5 dias depois, ele morre em circunstâncias misteriosas, aparentemente envenenado. É um homem jovem, de 33 anos, que foi envenenado 5 dias depois de dizer, em um jantar, da existência desse homem da máscara de ferro. Então, realmente era alguém que apresentava um perigo até para o Estado francês, né? A ponto de, talvez, né, Luís XIV ter mandado matar o filho de um ministro seu, né? Aí vocês imaginam até que ponto ele estava disposto a ir para guardar esse segredo, né? Nenhuma das pessoas que conheciam a identidade desse homem tinham autorização para revelá-la, né? E, aparentemente, todos eles levaram o segredo para os seus túmulos. Então, depois que morreram esses 3 ministros, depois que morreu Luís XIV, depois que morreu o Cavaleiro de Saint-Mars, ninguém mais podia saber quem era o Homem da Máscara de Ferro. Esse mistério nunca foi resolvido e só existem hipóteses, né? A primeira delas, que foi aventada, é uma particularmente extravagante, é a de um discípulo de Molière, né, que dizia que era o seu mestre, né, o grande dramaturgo do século XVII, do classicismo, né, famoso pelas suas comédias, que acabavam ridicularizando todos os tipos sociais da França do reinado de Luís XIV. E, em especial, a peça Tartuffe tinha obtido uma censura, né, e uma resposta vigorosa do clero francês, em especial dos jesuítas, né? Então, surgiu a suspeita entre os discípulos, né, e admiradores de Molière que, na verdade, ele jamais teria morrido em 1673, na cena, né? E Molière morreu no teatro, ele era diretor das próprias peças, né, que ele escrevia, e frequentemente ele atuava nas peças também. E ele morreu atuando em uma peça, né? Ele teve um mal súbito enquanto encenava a peça Le Malade Imaginaire. Só que não apenas essa hipótese é muito extravagante, quer dizer, de que os jesuítas, inimigos de Molière, insatisfeitos com o caráter aparentemente anti-eclesiástico, né, das suas peças, teriam decidido dar um sumiço nele e fazer com que fosse preso. Não apenas isso é muito extravagante, como também as datas não batem, né?
A primeira vez em que aparece o relato do Homem da Máscara de Ferro é em 1669, né? 4 anos antes da morte de Molière, né? Então, essa tese foi inventada antes que se soubesse, né, de todos os relatos, né? Ou seja, enquanto o Homem da Máscara de Ferro estava vivo ainda. Então, como os documentos eram pouco conhecidos, esse tipo de confusão foi possível, né? Mas realmente foi um erro, né? Essa hipótese aí tem que ser descartada. O Homem da Máscara de Ferro não era Molière, né? Uma segunda hipótese que surge é a de que ele seria, na verdade, um amante negro da rainha, da esposa de Luís XIV, que sequer existe certeza de que esse homem teria sido de fato seu amante. Era um criado de procedência das Antilhas, chamado Nabor, que era anão, inclusive, né? E que as fofocas maliciosas da corte diziam que esse anão tinha tido um caso com a rainha, e de que ela teria tido uma filha dele, né? Que é uma história rocambolesca, né? Uma moça mulata que depois se tornou religiosa e que disse a vida inteira que era parente de Luís XIV, mas isso realmente não tem nenhum fundamento. Não só a história do caso, né, da rainha da rainha Maria Teresa, né, com Nabor não tem fundamento, como também o Homem da Máscara de Ferro não era esse homem, né? Isso aí não é mais uma dessas fofocas picantes, né, que a corte gostava de criar de vez em quando para destruir a reputação de fulano ou de Beltrano. Também circulou muito a hipótese de que o prisioneiro seria Nicolas Fouquet, né? Fouquet foi o superintendente de finanças de Luís XIV nos primeiros anos do seu reinado. Em 1661, que é o mesmo ano em que ele abandona, né, os primeiros ministros, né, e se torna um rei absoluto, um monarca absoluto, que é o ano da morte de Mazarin, Nicolas Fouquet foi preso, né? Foi preso por corrupção e por conspirar contra a coroa, né? Existia a suspeita bastante fundamentada de que Fouquet estava roubando os recursos da coroa francesa para poder construir uma nova fronda, né? Para poder constituir uma nova rebelião contra a autoridade central do rei e criar uma espécie de governo dele mesmo, né? Tornar o rei uma figura decorativa, né? E ele mesmo assumir o poder. Fouquet foi preso e condenado à prisão perpétua, né? Ele teria sido condenado à morte, só que, como era uma figura muito popular na França, protetor dos artistas, né? O próprio La Fontaine teve a sua carreira patrocinada por ele. Bossuet, nos seus sermões, vai, de modo velado, sem dizer o nome, pedir clemência a Nicolas Fouquet, porque aparentemente era realmente um homem admirável, né? E Luís XIV tinha até um pouco de inveja dele, né? O próprio Palácio de Versalhes foi uma imitação, embora muito maior e muito mais suntuosa, do Palácio de Vaux-le-Vicomte, de Nicolas Fouquet, né? De modo que ele foi condenado apenas à prisão perpétua e desaparece em 1680, né, dado por morto, mas não existem dados concretos, né, a respeito dos anos em que ele passou na prisão. A sua morte foi decretada, mas não existiu sepultamento, então realmente existe todo um mistério a respeito da morte de Nicolas Fouquet. Mas, mais uma vez, as datas não batem, né, e não existe motivo pelo qual o rosto de Nicolas Fouquet não poderia ser conhecido, né? Ele era um ministro que foi condenado por corrupção. Quer dizer, por que ninguém poderia saber que era ele que estava preso, quando todos sabiam da sua condenação à prisão perpétua? Simplesmente não faz sentido, né? Deveria ser alguém, esse Homem da Máscara de Ferro, cuja identidade não poderia ser conhecida, né? Ou seja, alguém que ninguém sabia que estava preso, alguém que sumiu, né? E muitos estudos foram feitos, né, por historiadores que são especialistas nesses casos,
e que tentaram verificar quem, né, na alta nobreza, na corte de Versalhes, sumiu na época em que aparece o Homem da Máscara de Ferro. E não encontraram ninguém. Surge aí a hipótese de Voltaire, né, que ele menciona só en passant no seu livro O Século de Luís XIV, de que seria um irmão gêmeo de Luís XIV. Como vocês talvez já saibam, Luís XIII teve muita dificuldade de ter filhos, né, com a rainha Ana da Áustria. Eles já eram casados há quase 20 anos, quando ela finalmente ficou grávida, e em 1638 nasce Luís XIV, né? Louis Dieudonné. Dieudonné significa dado por Deus, né? Nós podemos traduzir como Deodato. Louis Dieudonné é o primeiro filho, muito esperado e muito aguardado pela coroa, que via a ameaça, né, a possibilidade iminente de que a dinastia de Bourbon fosse extinta, né, na próxima geração. Então, depois de Luís XIV vai nascer um irmão seu, Felipe de Orleans, e nenhum outro filho mais. Luís XIV, portanto, teria nascido junto com um irmão gêmeo, e como ambos teriam nascido juntos e seriam ambos primogênitos, né, para que não houvesse disputas pela coroa e para que a coroa não fosse dividida, né, a França não fosse palco de uma nova revolta da Fronda, surgiu a hipótese na cabeça de Voltaire de que a rainha Ana da Áustria teria decidido separar, esconder um dos bebês, né, e fingir que ele nunca nasceu. E então apenas Luís XIV seria o herdeiro, né, e seria o único rei em conteste. Essa hipótese tem o seguinte problema: o nascimento dos monarcas franceses era público, né? Então Luís XIV ele nasceu acompanhado de muita gente. A única hipótese para que fosse um irmão gêmeo, né, e que tivesse sido escondido de todos, para que não fosse alvo sequer da fofoca de ninguém, nem dos criados, seria o de que ele teria nascido depois, né, como há casos de gêmeos que nascem um depois do outro com um certo intervalo, né? E nesse intervalo a corte já estaria distraída, né, com o nascimento do Louis Dieudonné, e não teria dado atenção à rainha, que teria tido outro filho, né? E aí teria decidido escondê-lo, né? E mais tarde, quando esse filho se tornou adulto, começou a querer revelar a sua identidade e foi preso pelo jovem rei Luís XIV para que não fizesse isso e para que o seu reinado não fosse contestado. Estaria plenamente explicado o tratamento que dariam a esse prisioneiro, o irmão do rei, né? Então é um homem da mais alta nobreza, né? E também a máscara de ferro. Ninguém poderia ver o rosto dele, porque estaria óbvio que era o irmão gêmeo de Luís XIV. Então, essa explicação ela dá conta, né, de todos os fatos misteriosos que envolvem o Homem da Máscara de Ferro. Mas ela não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência, né? Então, resta apenas na fantasia, né? E foi na fantasia que ela prosperou com o romance de Alexandre Dumas, né, o Visconde de Bragelonne, que mais tarde virou filme, né, sob o nome O Homem da Máscara de Ferro. Esse mistério nunca foi solucionado, né? Ninguém sabe quem era esse prisioneiro. Contudo, no século XX, verificando a lista dos prisioneiros que estavam, primeiro, na prisão italiana de Pignerol, mais tarde, na prisão da ilha de Santa Marguerite, e mais tarde na Bastilha, verificou-se que o único nome que passa por todas essas transições nas datas certas, né, e de que é uma pessoa que realmente existia e de que desapareceu na época em que apareceu o Homem da Máscara de Ferro, é um nome que está na lista de prisioneiros, né, e que estava na frente de todo mundo, né, e que ninguém nunca enxergou, e que se chama Eustache Dauger. Eustache Dauger era o filho
do antigo chefe da segurança de Ana da Áustria, né? Daí surgiu a hipótese também, e essa é a mais aceita pelos historiadores que investigam o caso do Homem da Máscara de Ferro, de que, na verdade, esse chefe da guarda da Rainha Mãe teria tido um caso com ela, e desse caso teria nascido Luís XIV. Então Luís XIV não seria o rei legítimo, né? E mais tarde, esse homem, com a sua esposa, teve um outro filho, chamado Eustache d'Auger, e este d'Auger era muito parecido com Luís XIV, que era seu meio-irmão, né? E que teria começado a querer revelar essa história, né? Que é gravíssima, porque isso significaria que Luís XIV, o Rei Sol, né, talvez o mais famoso dos monarcas modernos, era um bastardo, né? E, francamente, essa hipótese é a que me convence mais, porque o nome de Eustache d'Auger é o nome que aparece nas listas, né, de prisioneiros. Essa explicação também faz muito sentido, ela explica, né, o tratamento diferenciado que era dado a esse homem, afinal de contas, ele era parente do rei. Isso explica a máscara de ferro, por causa da semelhança que ele teria, né? E condiz, mas não é uma hipótese tão rocambolesca, né, como o de um irmão gêmeo de Luís XIV. Né? Que seria também uma crueldade muito grande, né? A rainha ter abandonado, sacrificado quase o seu próprio filho, né? E mais tarde o seu irmão teria colocado na prisão o seu irmão gêmeo, né? Realmente é uma crueldade que é difícil de compreender, né? Mas no caso de ser um meio-irmão com o qual Luís XIV sequer tinha contato, é mais fácil, né? Conta Voltaire que esse prisioneiro, uma vez, conseguiu escrever uma mensagem quando estava na ilha de Sainte Marguerite, revelando a sua identidade e pedindo socorro. E teria conseguido enviar essa mensagem, teria conseguido jogá-la, né, na verdade, da janela do seu cárcere, né? E ela teria sido encontrada por um camponês que passava por lá, né, naquele momento. Só que o camponês era um homem muito simples, analfabeto, e queria saber o que estava escrito, né, por curiosidade, e foi entregar a carta justo para quem? Né? Ao governador da ilha de Sainte Marguerite, o Cavaleiro de Saint-Mars, né? Então, acabou que a carta foi parar nas mãos daquele mesmo que deveria guardar esse segredo. O homem era analfabeto, nunca ficou sabendo quem era, e, na verdade, deveria dar graças a Deus por nunca ter sabido, porque senão talvez ele tivesse que ser preso ele mesmo por ter descoberto a identidade do Homem da Máscara de Ferro, e talvez fosse até morto por causa disso, né? Então, esse camponês, embora seja muito frustrante que ele não soube, né, resolver esse mistério, ele não soube ler a carta, ele acabou se dando muito bem por causa disso, senão teria morrido, certamente. Então é isso, meus amigos, é um mistério quase insolúvel, realmente. Não existem soluções conhecidas, né, que deem conta de todos os dados. Existem essas duas últimas que eu apresentei para vocês, né, do irmão gêmeo, né, e de Eustache d'Auger, que parecem responder à maioria dos problemas que montam esse quebra-cabeça, mas as particularidades, né, das correspondências dos personagens históricos envolvidos, há uma documentação que provasse de fato quem era esse homem, realmente nós não temos, né? O Homem da Máscara de Ferro morre na Bastilha em 1703 e também nós não sabemos o paradeiro do seu corpo, não sabemos onde foi sepultado. Tudo que envolve esse homem é um mistério, né, que virou quase que um símbolo mais tarde do antigo regime, pelas mãos do próprio Voltaire, né, que desejava manchar o máximo possível a imagem, né, da monarquia. Ele acabou por fortalecer esse mito, né, do antigo regime austero, né, e das lettres de cachet, porque esse prisioneiro
ele não tinha recebido nenhuma sentença, né? Ele estava preso por uma ordem secreta, né? Então, realmente reforça o lado autoritário, né, e arbitrário do antigo regime, né? Era tudo que Voltaire queria. Então, realmente não existe, né, nenhuma solução para esse mistério. Quem sabe no futuro, né, alguém consegue encontrar uma evidência mais sólida, né, de quem seria esse homem, de por que estaria ali. Então, se vocês têm a opinião de vocês a respeito de quem era esse homem, né, da identidade desse prisioneiro, que talvez seja o mais famoso de todos os prisioneiros, né, deixe nos comentários desse vídeo que eu quero muito ler. Eu sempre leio os comentários que vocês mandam, às vezes não tenho tempo de responder, mas procuro o máximo possível responder a todos, né? Então, nós nos vemos na próxima, né? Temos ainda muitos fatos misteriosos aí para fazer vocês conhecerem, né? Se não resolver, nós não podemos resolver, mas pelo menos mostrar que a história às vezes é cheia de casos surpreendentes, né, como esse, que muda até mesmo a visão que nós temos a respeito da legitimidade do Rei Sol, né, de Luís XIV, que talvez não fosse sequer legítimo, mas um bastardo.